broken alone. I feel the rain crashing down all around this empty town. I'm searching for the lost and found. Para esse passo a passo, nós vamos utilizar agulhas no tamanho número 6, tá? E uma agulha mais fina para arremates, tá bom? Aqui eu tô com uma 4,5, tesoura. Aí, adornos para a bolsa, né? Eu utilizo argolas articuladas, você pode escolher a cor que você achar melhor, né? Ó, tem prata, tem várias cores. E essa daqui, ó, quando ela tem essa alcinha, aí eu já prendo a corrente nela. Você pode fazer a alça de corrente ou pode fazer com o próprio fio de malha. Imantado, que é para o fechamento da bolsa. Tem esse modelo aqui, ó. Tem esse modelo também, que já vem com um corino, né? Um corinho que você prende direto na bolsa, ou até mesmo pequenininho, né? Esse aqui eu não utilizo muito não, que aí tem que costurar com agulha de costura, mas para quem gosta tem esse modelinho também, tá bom? Aí você escolhe do jeito que você achar melhor. Eu uso cola Pega Mil para minhas finalizações. Fita, né, para você medir a bolsa. Alicate para a gente poder colocar a corrente. Nós vamos utilizar o fio de malha premium, tá, da Círculo, com 140 metros, de 25 milímetros. Vamos lá. E marcadores, tá bom? Vamos iniciar o trabalho. Eu estou utilizando a agulha número 6, tá? Nós vamos começar com 41 correntinhas. Para iniciar o trabalho, ó, a gente faz um ezinho, ó. Um ezinho, a gente coloca a agulha, dá a laçada, aí você segura aqui, ó, o ezinho e fecha uma correntinha, ó. Tá bom? Dá a laçada, 2, 3, 4, 5. Fizemos então as 41 correntinhas do nosso trabalho. Seria 40 correntinhas para a bolsa e uma correntinha de subida, tá bom? Agora a gente vai virar o nosso trabalho, tá? Aí aqui, ó, a gente tem essas alcinhas aqui de trás do ponto, ó, o ponto aqui na frente. Aí a gente tem essas alcinhas aqui atrás do ponto, ó, a gente vai pular essa primeira e vai engatar nessa segunda aqui. Então, a gente vai pular a primeira alcinha aqui, ó, e vai pra segunda alcinha do ponto, tá bom? A gente vai dar a laçada, traz aqui pra frente e passa por dentro da corrente, da alcinha. A gente vai fazer 6 pontos baixíssimos. Ó, vem na primeira alcinha de trás do ponto e fecha ponto baixíssimo, ó, aqui fica na frente e aqui atrás do ponto, ó. A gente vai pegando nessa alcinha atrás do ponto. 3, 4, 5, 6 pontos baixíssimos, ó, fica assim nosso trabalho, tá? Aqui na frente, tá bom? Agora, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos pro ponto espinha de peixe, tá? A gente vai abrir, ó, aqui é o último ponto que a gente fez, e a gente vai pegar essa alcinha aqui, ó. A gente passa a agulha por essa alcinha. Ó. Aí, a gente vai no próximo ponto, né? Vai subir da altura do ponto, dá a laçada e fecha tudo. Esse é o ponto espinha de peixe, tá? Agora, a gente vai fazer 13 pontos espinha de peixe, tá bom? Ó,
A gente vem nessa alcinha aqui, ó, que se formou no início, aqui, ó, aqui na parte da frente. Vai na alcinha do próximo ponto, dá a laçada, sobe dando altura, ó, fica com 3 alcinhas na agulha, dá a laçada e fecha tudo, tira tudo do ponto, ó. Segundo ponto. De novo, ó, pega essa última alcinha que se formou aqui, vai atrás do ponto, fica com 3 alcinhas, dá a laçada, tira tudo, tá bom? Vamos fazer 13 pontos espinhas. Ficou assim, ó, nossos 13 pontos, tá? Se você tem dúvida ou parou no meio do trabalho, a gente pode contar aqui por cima, ó. Sempre esse Vzinho aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos de início, né? Ponto baixíssimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 com esse aqui de cima, tá bom? A partir dos 13 pontos, a gente vai fazer agora um aumento triplo aqui no meio, tá? Aí, como seria esse aumento? A gente precisa continuar com o ponto, né? Então, a gente pega essa alcinha e aí a gente vai pôr pega a alcinha, aí no mesmo lugar a gente põe o segundo ponto, o segundo aumento. E mais um terceiro, ó, a gente pega a alcinha, no mesmo lugar a gente introduz a agulha e puxa o terceiro ponto, tá bom? Ó, fez um aumento triplo no mesmo ponto de base, tá bom? Aí, a gente vai fazer um segundo aumento triplo. A gente vem na alcinha, aí vem no próximo ponto, dá a laçada, sobe dando altura, laçada, fecha tudo, primeiro ponto. Pega a alcinha, no mesmo local a gente dá a laçada, dá a altura do ponto, segundo ponto, segundo aumento. Pega a alcinha, introduz no mesmo local, né, no mesmo ponto de base, dá a laçada e fecha terceiro ponto no mesmo ponto de base, ó, ficou dessa forma. E aí, a gente vai fazer mais 13 pontos espinha, tá bom? Ó, coloca a alcinha nessa última alcinha aqui do ponto, vai no próximo ponto, da altura e fecha o ponto. Primeiro. Aí, vamos fazer mais 12, tá? Vão ser o total de 13 pontos espinha. Sempre nessa laçadinha de trás do ponto, né, ó. Pega sempre a última laçadinha do ponto, a próxima alcinha do ponto, tá? Vamos fazer 13 pontos. Já volto aqui com vocês. Fizemos mais os 13 pontos espinha, tá? O trabalho vai ficando dessa forma, tá correto, tá bom? Aí, agora a gente vai trabalhar os últimos 6 pontos em ponto baixíssimo, agora tá? Eu tô aqui com o ponto, eu vou direto na alcinha de trás do ponto, puxo essa passada e já fecho o ponto baixíssimo, tá vendo? Ó, agora é ponto baixíssimo direto, ó. 2, 3, 4, 5, ó, só que eu tenho mais um ponto aqui, então, essa é a última laçadinha, ó, o ponto tá aqui, ó. Essa alcinha aqui, ó, que tá meio folgadinha, qualquer coisa vocês apertam, é o nosso último ponto, tá bom? Ó. E ele fica desta forma, o trabalho. Ó, eu coloquei aqui o marcador só pra gente entender, se vocês precisarem fazer, aumento da bolsa. Se você não gostar do comprimento dela, então, vamos entender aqui, ó. Aqui, a gente faz 6 pontos e aqui no início 6 pontos. Então, a gente trabalhou 6 pontos aqui, nesse pedaço, 6 pontos aqui. Aqui, a gente tem 2 pontos
E aí, a gente fez os aumentos, né? 3 pontos aqui num ponto e 3 aumentos nesse outro ponto. Temos 2 pontos. E aqui seria 13 e 13 pontos. Então, caso você queira fazer a bolsa maior, né? Um pouco mais comprida, né? Porque ela vai ficar nesse sentido, tá? Nesse sentido. Ó, ela já vai até fechar aqui, ó. Tá? E a gente vai crescer aqui pra lateral. Então, se você quiser ela maior, né? Mais alta, vamos colocar assim. Então, você tem que crescer os pontos aqui, ó, nessa parte, tá bom? Então, eu pus 13, então põe 15 se você quer maior, tá vendo? 15 desse lado, 15 desse. Então, aí eu coloquei os 40 pontos, que seria 13, 13, 2 pontos aqui, né? 6 e 6, tá? A soma toda dá 40 e um ponto uma correntinha de subida, tá bom? Então, por isso que eu coloquei 41 correntinha. Se você quiser maior, então, é nessa parte que você vai aumentar. Então, esse é o raciocínio, tá bom? Aí, você mantém aqui os 6 e 6. Aqui é a curvinha, né? Então, são 2 pontos, tá? De correntinha. E aqui você aumenta na quantidade que você quer. Vamos dar sequência no nosso trabalho, tá bom? Sempre que finaliza uma carreira, a gente faz uma correntinha de subida e vira o trabalho desta forma, ó. Tá bom? E aí a gente consegue ver o ponto aqui em cima. Ó, aqui à frente, aqui em cima. A gente vai trabalhar sempre pegando a alcinha de trás do ponto, tá bom? Então, para essa segunda carreira, a gente vai trabalhar aqueles 6 primeiros pontos, a gente vai trabalhar agora em ponto baixo, tá? Da altura do ponto e fecha um ponto baixo, segundo ponto baixo, terceiro ponto baixo, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos, tá bom? E agora, para essa segunda carreira, a gente vai trabalhar sem aumentos, tá? Que a gente tinha feito 2 aumentos triplo. Para essa carreira, sempre que for carreira com ponto baixo, não tem aumento, tá? Então, como é que ficaria? Ó? Você coloca na alcinha do ponto anterior, coloca na alcinha de trás do próximo ponto, dá a laçada, sobe tudo dando a altura do ponto, dá a laçada e tira tudo. E vamos trabalhar assim no ponto espinha. Ó. Tá? Aí, a gente vai seguir sem aumento, vai seguir normal o ponto espinha, deixando apenas 6 pontos aqui, tá bom? Se você tem dificuldade, pode marcar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, esses 6 pontos aqui, a gente vai trabalhar no final, de uma forma diferente. Aqui é o ponto espinha. Só seguir a carreira inteira no ponto espinha, sem aumento. Ó, tô passando aqui pela voltinha, ó, mostrar pra vocês, e você vai trabalhando o ponto normalmente, tá bom? Ó, sempre pegando essa alcinha aqui, no próximo ponto, e trabalha normalmente a voltinha. Chegamos aqui no final, ó, onde tá o nosso marcador, faltando os 6 últimos pontos, tá bom? Ó, como tá ficando o nosso trabalho. Aí, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer a mesma coisa que a gente iniciou aqui, 6 pontos baixos, nós vamos fazer nessa outra lateral. Então, ó. 1, 2, 3, 4, 5, e esse último ponto aqui, ó, 6. Finalizou a carreira, uma correntinha de subida. A gente vai virar o trabalho.
daquela forma que eu ensinei. Aí, a gente vai trabalhar na alcinha de cima. Agora, para a terceira carreira, são 6 pontos baixíssimos. Quando é ponto baixíssimo na carreira, aqui no início, a carreira vai ter aumento, tá bom? Um, dois, três, quatro, cinco, 6 pontos baixíssimos, tá bom? Então, como a gente teve os aumentos aqui, agora a gente vai trabalhar 15 pontos. Antes a gente trabalhou 13 com os aumentos, agora a gente vai trabalhar 15 pontos, tá bom? 15 ponto espinha. Ó, abre aqui, ó, pra você ver essa alcinha aqui do ponto que se formou, ó. Introduz a agulha aqui dentro, faz um ajuste, né, ó. Vai no próximo ponto, na alcinha de trás. Dá a laçada. 3 alcinhas na agulha, dá a laçada, tira tudo. Agora, a gente vai trabalhar nessa terceira carreira com 15 pontos espinha. Trabalha os 15 pontos e voltamos aqui. Trabalhamos os 15 pontos, ó, até marquei aqui para facilitar, então, os 6 pontos baixíssimo, 15 pontos espinha de peixe, e aí a gente vai fazer o aumento triplo. Pega a alcinha, vem na próximo ponto, faz um, pega a alcinha, no mesmo ponto faz o segundo ponto espinha de peixe, pega a alcinha e no mesmo ponto faz o terceiro ponto espinha de peixe. Pega a alcinha, vamos pro próximo ponto. No próximo ponto é que é o aumento. A gente faz um, no mesmo local faz o segundo ponto, pega a alcinha, no mesmo ponto, faz o terceiro aumento, tá bom? E aí, a gente vai trabalhar mais 15 pontos espinha de peixe. Pega a alcinha, próximo ponto, dá a laçada, fecha tudo, primeiro ponto. E vai trabalhando 15 pontos espinha daqui até aqui, tá bom? E eu já volto com vocês. Chegamos aqui, ó, fizemos os 15 pontos. É importante contar para ver se não tá errado, tá bom? Porque senão a bolsa pode ficar torta. Então, aqui a gente já tinha contado 6 pontos, né, ó? Então, como que seria a contagem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ponto espinha. 1, 2, 3, aumento. 1, 2, 3, segundo aumento triplo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 pontos. E aí, nos 6 últimos, 15 pontos espinha. E aí, nos 6 últimos, a gente vai trabalhar, como teve aumento, a gente vai trabalhar ponto baixíssimo. Vem aqui no ponto, trabalha 1, 2, 3, 4, 5, 6 ponto baixíssimo. Faz uma correntinha para virar o trabalho e gira dessa forma seu trabalho. Tá bom? Aí, aqui a gente vai trabalhar a quarta carreira da mesma forma. A gente vai trabalhar o ponto baixo, 6, né? 2, 3, 4, 5, 6. E aí, vamos trabalhar ponto espinha por toda a extensão, sem aumento. Pega a alcinha e trabalha o ponto espinha. Vamos fazer até lá o final. E eu volto aqui com vocês. Chegamos aqui, ó, deixamos os últimos 6 pontos.
tá? Como essa carreira não teve aumento, ó lá, ó, no início é ponto baixo, tá vendo? Sempre quando começa com ponto baixo, não tem aumento. E aí, a gente faz também nessa outra parte os 6 pontos baixos. Esse último ponto, ele é escondidinho, tá vendo, ó? Mas tem que pegar a alcinha aqui, ó. Ó. Você pode esquecer desse último pontinho pra bolsa não ficar torta, tá bom? Aí, a gente faz uma correntinha de subida e vira o trabalho desta forma, tá bom? Aqui na próxima, vamos fazer nosso último aumento, tá? Nessa carreira. E aí, a gente vai trabalhar, então, as 6 primeiras com ponto baixíssimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixíssimos. Aí, a gente sobe essa alcinha, ó, do ponto, introduz a agulha e vamos começar nosso ponto espinha, tá? Agora, a gente vai fazer 17 pontos espinha, tá bom? E aí, eu volto aqui com você. Fizemos os 17 pontos espinha, tá? De peixe. Agora, a gente vem aqui, ó, pega a alcinha e vamos fazer o aumento triplo. Coloca um ponto, pega a alcinha, aí introduz a agulha no mesmo local. Faz o segundo ponto, pega a alcinha no mesmo local, faz o terceiro aumento. Pega a alcinha, vai no próximo ponto, trabalha um, no mesmo local 2, e no mesmo local, ó, no mesmo alcinha, 3 pontos. E aí, dá continuidade no ponto espinha de peixe, no próximo ponto, ó. E aí, a gente vai fazer 17 pontos espinha de peixe, tá bom? Chegando aqui no final, volto com vocês. Prontinho, fizemos os 17 pontos, como foi carreira de aumento, né? Aqui no início, ponto baixíssimo, a gente faz igual aqui nessa outra ponta. E aí, vamos trabalhar 1, 2, 3, 4, 5, e nesse ponto escondidinho aqui, ó, 6 pontos baixíssimos, tá bom? Então, agora, a partir de agora, ó, como é que tá ficando, ó. Então, os aumentos, ó, tá vendo? A bolsa vai ficando assim. Então, a partir de agora, a gente vai fazer algumas carreiras, só que sem aumento. Qual o cuidado que a gente tem que ter? Intercalar. No início, a gente faz ponto baixo e ou ponto baixíssimo. Então, essa carreira que foi de aumento, a gente fez ponto baixíssimo. Na próxima, ó, a gente vai subir. Vai fazer uma correntinha de subida, virar o trabalho. Agora, a gente faz ponto baixo. Trabalha sem aumento, depois faz ponto baixíssimo. E a gente vai continuar trabalhando sem aumento, tá bom? Agora, aqui no meio, a gente não vai ter aumentos, tá bom? A gente vai crescer ela de assim, sem aumentos, tá bom? Só trabalhando o ponto espinha de peixe, tá bom? Vou subir algumas carreiras e volto aqui com vocês pra gente medir a bolsa. Voltei aqui no vídeo, ó, eu fiz mais algumas carreiras, tá? Aqui foram as carreiras de aumento, né? E aí, eu trabalhei, ó, 3 gomos dão 6 carreiras, e aí eu trabalhei mais 1, 2, 3, 4 gomos, dão mais 8 carreiras, tá? Agora, a gente vai começar a diminuição, tá bom? Então, até aqui, a bolsa ficou com 20 centímetros, por enquanto.
E aqui não muda, né? Agora mais o comprimento, 22 centímetros, tá bom? Vai ficar de assim. Agora vamos dar continuidade. Então, a última carreira que a gente trabalhou foi com ponto baixo. A gente dá a correntinha de subida e vira desta forma o trabalho. Então, aí vai ser agora 6 pontos baixíssimos. Pegando a alcinha de trás, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá bom? Agora a gente vai trabalhar 17 ponto espinha, tá bom? Lembra que pega a alcinha aqui, ó, a alcinha de trás do ponto, sobe 3, deixa 3 alcinhas na agulha, dá a laçada e tira tudo, tá? Nesse ponto, nós vamos fazer 17 pontos. Fazer 17 pontos e volto aqui com vocês. Então, a gente fez 6 pontos baixíssimos, 17 pontos espinha de peixe. Aí, chegamos aqui, nós vamos fazer a tripla diminuição, tá bom? Então, como é que você vai fazer? Você vai pegar a alcinha do ponto, vai no próximo ponto, dá uma laçada. Vai no segundo ponto, outra laçada. E no terceiro ponto, mais uma laçada. A gente vai ficar com 1, 2, 3, 4, 5 alcinhas na agulha. Vamos dar a laçada e tirar tudo de uma vez. Tá bom? Vamos para a segunda diminuição, tripla. Pega a alcinha do último ponto. Vamos engatar uma vez na agulha, 2, 3, porque são 3 diminuições. 1, 2, 3, 4, 5 alcinha na agulha, dá a laçada e tira tudo. E aí, a gente vai fazer mais 17 pontos espinha a partir daqui. Pega a última alcinha ali do ponto, vai no próximo ponto, fica com 3 alcinhas, dá a laçada, tira tudo. E dá continuidade. Fizemos o primeiro, aí nós vamos fazer um total de 17 pontos. Fizemos 17 pontos espinha, tá? Aqui a diminuição que a gente trabalhou. Então, aqui, quando tem diminuição ou aumento, é ponto baixíssimo. Então, vamos fazer 6 pontos baixíssimos aqui do outro lado também. 1, 2, 3, 4, 5. E o último é aqui nesse escondidinho, ó. Não pode esquecer desse pontinho. 6 pontos baixíssimos. Agora, a gente vai dar uma correntinha de subida, virar o trabalho desta forma. Agora, a gente vai trabalhar 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Sempre intercalando aqui. Agora, a gente vai trabalhar essa carreira toda com o ponto espinha, sem diminuição, tá bom? Vamos fazer aqui iniciando, ó. Pega a alcinha de trás do ponto, dá a laçada, fecha tudo, tá bom? Vamos trabalhar a carreira todinha sem diminuição. Prontinho, trabalhamos a carreira inteira sem nenhuma diminuição, né? Só com ponto espinha de peixe. Agora, igual aqui no início, que a gente trabalhou ponto baixo, nós vamos trabalhar 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, e aquele bem escondidinho aqui, ó, só alcinha de trás, 6 pontos baixos. Uma correntinha de subida e a gente vira o trabalho desta forma. Agora, vai ser uma carreira de diminuição, então, a gente vai trabalhar 6 pontos baixíssimos. 1, 2,
3, 4, 5, 6. Aí, a gente vai trabalhar agora 15 pontos espinha de peixe. Vamos trabalhando 15 pontos, tá bom? Espinha de peixe. Eu volto aqui com vocês. Trabalhamos 15 pontos de espinha de peixe. Aí, a gente vai fazer mais 2 diminuições triplas. Pega a alcinha, uma vez na agulha, 2 vezes na agulha, 3 vezes na agulha. Ficamos com 1, 2, 3, 4, 5 alcinhas, damos a laçada e tira tudo. Pega a última alcinha aqui, a do ponto, vai no próximo ponto, 1, 2, 3. Ficamos com 1, 2, 3, 4, 5 alcinha na agulha, dá a laçada e puxa tudo, tá bom? E aí, vamos fazer mais 15 pontos espinha de peixe. Vamos fazer os 15 pontos e voltamos aqui com vocês. Como foi uma carreira de diminuição, iniciou-se com ponto baixíssimo. Então, a gente faz 6 pontos baixíssimos aqui no final também da carreira. O último ponto aqui escondidinho. Vamos fazer uma correntinha de subida e virar o trabalho desta forma. Próxima carreira, a gente faz os 6 pontos baixos e faz a carreira toda sem aumento. Sem aumento e sem diminuição. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. E aí, a gente vai trabalhar ponto espinha de peixe pela carreira toda, sem diminuição. Chegando no final, eu volto com vocês. Trabalhamos a carreira toda sem diminuição, e aí, vamos trabalhar mais 6 pontos baixos aqui no final. Três, 4, 5, 6. Uma correntinha de subida e a gente vira o trabalho desta forma. Bom, agora a gente vai fazer a última diminuição. Então, a gente vai trabalhar ponto baixíssimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos trabalhar 13 pontos espinha de peixe. 13 pontos. E aí, a gente volta aqui com vocês. Fizemos, então, os 6 pontos baixíssimo, 13 pontos espinha de peixe e vamos para a última diminuição tripla. Pega a alcinha do ponto, pega a alcinha de trás do outro ponto, 1, 2, 3. Fica com 1, 2, 3, 4, 5 alcinhas na agulha. Dá a laçada e passa por todos os pontos. Pega a última alcinha aqui, ó, do último ponto, a alcinha do próximo ponto, 1, 2, 3. 5 alcinhas na agulha, dá a laçada e tira tudo. E vamos fazer mais 13 pontos espinha de peixe. Pega a alcinha, vai no próximo ponto e vai trabalhando 13 pontos espinha de peixe. Chegamos aqui no final, vamos trabalhar com 6 pontos baixíssimos. Prontinho. E assim a gente finalizou as carreiras.
tá? Ela ficou desta forma. Caso você queira ela mais larga, você aumenta aqui a quantidade de carreiras, né? Sem aumentos e sem diminuições. Então, a gente trabalha os aumentos aqui no início, aqui a quantidade de carreiras que a gente quer, do tamanho da bolsa, e aqui as carreiras de diminuições, tá bom? Então, se você quer aumentar a bolsa aqui na largura, você aumenta as carreiras aqui onde a gente não trabalhou nem diminuição nem aumento, tá bom? Vamos medir para ver como ela ficou. Ó, aqui na largura ficou com 25 centímetros, tá? Com essa quantidade de carreiras que a gente trabalhou, tá bom? Agora, a gente vai virar ela do avesso. Tá? Então, aqui é o último ponto que a gente trabalhou. Eu coloquei a bolsa pelo avesso, tá? Aí, a gente vem nessa uma alcinha que tem aqui em cima, ó, e a gente faz um ponto baixíssimo só pra ajustar aqui, ó. A gente une as duas, aí tá vendo que tem uma alcinha aqui em cima, ó? A gente vai passar nessa alcinha aqui, ó, e vai trazer só num ponto baixíssimo, tá bom? E agora, a gente vai trabalhar nas alcinhas de fora do ponto, ó, tá vendo aqui, ó? Tem essas duas, nós vamos trabalhar nas alcinhas de fora, ó. Alcinha de fora. E alcinha de fora lá do outro ponto. Dá a laçada e vamos trabalhar ponto baixíssimo. Alcinha de fora com alcinha de fora e trabalhar ponto baixíssimo. E nós vamos trabalhar assim até lá embaixo, fechando, né, a lateral da bolsa. Ó, alcinha de fora, dá a laçada, ponto baixíssimo, tá? Vamos trabalhar até aqui no final da bolsa. Deixei os últimos pontos para trabalhar com vocês, ó, alcinha de fora, ponto baixíssimo. Pode trabalhar esse último ponto aqui, ó, tá? Pode cortar o fio, tá? E puxar tudo. Tá bom? E aí, a gente vai esconder esse fio aqui entre a trama, tá bom? Vamos para o outro lado. Uma dica, vale a pena antes de você finalizar, né, e cortar o fio, é você ver se você colocou os pontos no lugar certinho, que senão ele fica com falha aqui, ó. Abre aí direitinho, desvira a bolsa, vê se ficou certinho, né, ó, esse já é o lado certo do fechamento, tá bom? Antes de colar, né, eu gosto de colar fazer emenda do fio colando, tá bom? Vamos para o outro lado. Lado avesso de novo da bolsa. Aí, a gente vai pegar na primeira, essa alcinha aqui de cima, ó. Com essa alcinha aqui de cima. Vamos pegar mais um pedacinho de fio, né? Porque lá a gente cortou. Traz pra cá. Aí, a gente vai continuar trabalhando, ó. Alcinha de trás do ponto e alcinha de fora do ponto, ó. Traz e fecha ponto baixíssimo. Alcinha de fora do ponto, alcinha de fora do ponto. Ponto baixíssimo. E vai trabalhando até o final, assim, da carreira. Alcinha de fora e alcinha de fora lá do outro lado. Bom, vão ficar esses dois fiozinhos que a gente faz arremate aqui depois. Vamos trabalhar até aqui embaixo. Fizemos toda a costura lateral, né, com ponto baixíssimo. Aí, antes de você colar ou arrematar o ponto, o ideal é você desvirar a bolsa, né, e ver se ficou certinho, tá? Esse é o primeiro lado que a gente tinha feito. Aí, você acerta, modela a sua bolsa, ó, essa é a lateral que a gente acabou de fazer. Abre assim pra ver se a gente não pegou nenhum ponto no lugar errado, né, ó, ver se fica certinho, tá bom? E aí, é só você modelar a sua bolsa. E assim ficou nossa bolsa, aí você modela, faz os ajustes dentro dela, tá, ó, escondendo os fios, tá bom?
Aqui foi onde ficou, a gente fez os aumentos e aqui desse lado onde a gente fez as diminuições, tá bom? Agora é só colocar a alça do seu agrado e um imantado aqui, ó, tá bom? E aí, você pode adornar com a alça do jeito que você achar melhor, ó. A gente tem as argolas articuladas que facilitam, né, ó. Essa daqui que eu estou colocando, ela já vem com esse fechinho. Aí, a gente põe a correntinha. E fica assim nossa bolsa. Essa é mais uma bolsa da nossa coleção Mulheres Inspiradoras, tá bom? Esse foi a nossa aula de hoje, o nosso passo a passo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe esse vídeo com as crocheteiras, né? Com as pessoas que gostam do crochê, tá bom? Com suas amigas. Isso ajuda muito no canal. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo episódio. Beijos com gloss!